Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você notícias sobre cidadania e serviço público. O nosso programa de hoje trará duas palestras importantes que aconteceram no encontro dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A primeira delas é pelo Altino de Melo Prazeres, que fala sobre Estado e servidores públicos. E a segunda é pelo Fabiano dos Santos, que fala sobre PEC 32, reforma administrativa e servidores públicos. Então vamos aproveitar? Venham com a gente. Vamos lá. Eu falo do Fora Collor e é livro de história. Então, eu sou velho. A Constituição de 88, eu estava dentro de uma fábrica e a gente brigou para que a parte daquela conquista da Constituição de 88, que era uma Constituição patronal, mas que teve conquistas comparado com a Constituição anterior, a gente teve que garantir na luta algumas coisas, como, por exemplo, 36 horas semanais para quem trabalhava em turno ininterrupto de revezamento. Naquela época, sim, eu era moleque, mas agora já estou velho. Mas velho não quer dizer que a gente não esteja na luta, muito pelo contrário. Então, a gente quer que mais gente jovem participe e todos os velhos... Aí depende do critério de velho, né? Porque quando na minha época, 30 anos já era velho, aí vai mudando de idade e o critério vai aumentando também. Então, 50 é velho, 60 é velho, sei lá, vai mudando. Mas o que eu vim aqui falar um pouco, pelo que me colocaram aqui, era eu falar um pouco de conjuntura e a situação do governo do Estado. Primeiro, nós precisamos entender que com a eleição do Bolsonaro, e a gente precisa depois entender os números, mas também a eleição do Tarcísio como padrinho dele, o Bolsonaro, na verdade, ele foi eleito também nessa corrente, a gente precisa entender o que aconteceu e quais são as previsões para nós aqui no Estado de São Paulo. Primeira coisa, a eleição de uma pessoa de ultradireita, que era o Bolsonaro, que já foi presidente, né? Quer dizer, desculpa, o Bolsonaro não foi eleito, o Lula foi eleito, mas, no caso, essa vertente de ultradireita é uma vertente que tem um peso internacional. Então, por exemplo, na Itália se elegeu uma moça que é de ultradireita. Não sei se vocês sabem, mas ela é casada com um cara em tese de esquerda. Então, são a vida das contradições, onde nasceu o fascismo. Então, tem na Hungria, o Trump era um cara da ultradireita, depois entrou o Joe Biden. Estou falando isso que, diante de uma situação econômica gravíssima que nós temos no mundo, de um caos social combinado com a pandemia, tudo isso, saídas simples não conseguem resolver o problema. Então, as saídas são dramáticas. E parte da classe trabalhadora ganha para esses projetos de ultradireita. Por quê? Porque diz o seguinte: a gente precisa de ordem. E eles dizem, vamos dar ordem, vamos acabar com a bagunça. E o que eles falam de acabar com a bagunça é exatamente dizer o seguinte: nós vamos achar algum inimigo. No caso da Europa, os imigrantes. No caso dos Estados Unidos também, os imigrantes da América Latina. E no caso do Brasil, vão achar inimigos mesmo que fictícios. Então, os inimigos são os comunistas. E comunistas são todos que não são Bolsonaro. Então, se eu não sou Bolsonaro, são comunistas. E é uma confusão, porque não pode ser que o Fernando Henrique Cardoso seja comunista. Não pode ser que Geraldo Alckmin seja comunista, socialista ou o que quer que o valha. A turma não sabe o que é comunismo. Para ter uma ideia, as crianças, não sei se vocês viram também na televisão, ou os que têm filhos, as crianças estão polarizadas, as crianças estão num amplo debate político. Eu tenho uma filha de 13 anos e há um debate na escola das crianças. E tem vários relatos aí. Por exemplo, teve uma escola que saiu na imprensa que os garotos bolsonaristas cuspiram nos meninos que se reivindicavam petistas, ou que votavam no Lula. Na escola, eu não sou petista, e, obviamente, não sou Bolsonaro. Eu sou a ala esquerda em relação ao PT. A minha filha perguntou para mim, me manda um áudio me explicando mais ou menos o que é, porque aqui a turma é Bolsonaro ou é Lula, e eu já falei que não sou nenhum nem outro, e eu sou pela esquerda pelo que eu falei para ela, mas ela não sabia muito bem o que significava isso. Eu estou falando isso porque a turma acha que são os velhos e os adultos que estão debatendo nas escolas, minhas de 13 anos, 10 anos, 8 anos, 14 anos, estão debatendo, porque a sociedade está polarizada. A eleição do Lula, ele conseguiu 51% arredondando, e o Bolsonaro 49%. Teve essas manifestações
dos caminhoneiros, que, na verdade, a gente vai ter que fazer um recorte bem especial, mas eu vou voltar aqui para o Estado, que não foram os caminhoneiros de conjunto. Vários líderes, eu conheço alguns deles, aqui de São Paulo, inclusive, mas vários deles, os caminhoneiros autônomos, não participaram e fizeram vídeos que estavam contra essa tentativa de dizer que precisava de uma intervenção militar, ou seja, não aceitar o resultado eleitoral, que os militares tomassem o poder e, a partir daí, garantisse que o Bolsonaro se reelegesse. Na verdade, aparentemente, o do tema dos caminhoneiros foi basicamente o agronegócio, algumas empresas de caminhões que organizaram e botaram seus trabalhadores. Inclusive, alguns trabalhadores mostraram vídeos também que não estavam a favor da manifestação, apesar de estar lá. Por quê? O cara falou, eu presto serviço a uma empresa, a empresa está dizendo que eu parar, eu paro. Segundo, o caminho está todo mundo parado, eu não tenho como passar, eu vou fazer o quê? Estou parado. Estou falando isso porque a aparência que dá é que foi uma grande manifestação com vários caminhões quando você vê as fotos. Mas muitas vezes é esta situação. Teve situações ridículas também, onde tinham 8 pessoas parando uma BR e tinham 5 carros de polícia lá em cima. Se fosse uma manifestação da periferia com 8 pessoas querendo fazer qualquer coisa, um carro de polícia só resolvia a parada e dava-lhe porrada e tirava o pessoal. Estou falando isso porque também houve uma conivência da Polícia Rodoviária Federal, da PM e tudo mais, porque parte das forças militares estão de acordo com essa tentativa, não foi exatamente uma tentativa de golpe, mas expressar a sua opinião de que não aceita o resultado eleitoral. Considero que não haveria chance de um golpe militar no Brasil, porque aqui tem uma coisa que precisa saber, a gente precisa entender, eu digo para a gente voltar para o Estado. Quem manda no país e no mundo são as multinacionais, são os grandes países imperialistas. Eu estou falando que, de vez em quando, a gente tem aquela vontade de ser muito independente, mas, infelizmente, nós não somos. Nem a burguesia brasileira é independente. O que eu quero dizer com isso? Aqui, para ter um golpe, precisa de autorização dos Estados Unidos, precisa de autorização dos países mais ricos do mundo, precisa de autorização do grande império. E, neste momento, eles não estão interessados. Estou falando isso porque, em 64, quando teve o golpe militar, os Estados Unidos organizou o golpe. Ele planejou o golpe. Ele financiou o golpe. É diferente do que está acontecendo hoje. Quem disse isso, inclusive, foi o Mourão. O Mourão falou, um golpe hoje não faz sentido, porque nós não... Ele disse de outra forma, mas meio que disse, eu não tenho autorização. E autorização de quem? Daquilo que quem manda na sociedade. Nesse sentido, nós não podemos desconsiderar essa tentativa de dizer que não respeita o resultado eleitoral, independente de quem tem acordo com Lula, a eleição do Lula ou não, ou mesmo quem concorde com o Bolsonaro não, porque parte dos bolsonaristas que votaram no Bolsonaro também não tem acordo com essa história de que não aceita o resultado eleitoral. Isso também já tem várias declarações neste sentido. E também queria dizer para vocês que nesse processo a gente precisa debater, além das nossas demandas, das nossas reivindicações locais, por nossas questões salariais, por nossa sobrevivência, enquanto classe trabalhadora, a gente precisa também entender que esse regime político, essa situação política pode piorar muito a nossa vida caso chegasse a um tema de golpe militar. Então, a gente precisa começar a debater, inclusive, o tema que eu me refiro bastante, o tema de autodefesa, ou seja, os trabalhadores começaram a pensar, se organizar, porque essa polarização que está na sociedade, está na criançada, na molecada da escola, vai continuar. O bolsonarismo, como muitos já falaram, não acabou, vai permanecer. E essa possibilidade de ataques às liberdades democráticas, poucas liberdades democráticas dessa Constituição de 88 que eu me referi, por exemplo, estão ameaçadas e vão ser ameaçadas permanentemente, para piorar nossa vida. Aqui em São Paulo, o Tarcísio foi eleito com 55,27%, o Haddad do PT teve 44,73%. Agora, se você considerar as pessoas que não foram votar, e se você considerar os nulos e brancos, nós temos um número de aproximadamente o número exato, de 29,60% das pessoas que podem votar em São Paulo, que não votaram nem Lula, nem Haddad, ou votaram nulo, ou votaram branco, ou não foram votar. Então, mais ou menos 30% da sociedade de São Paulo que poderia votar, simplesmente não foi votar porque não tem acordo, ou por vários motivos não foi votar. Estou falando isso porque quando a turma fala, o Tarcísio ganhou com 55%, mas 55% contra 44% do Haddad, arredondando, 55% contra 45%, isso é dos votos válidos, ou seja, aqueles que votou num ou votou no outro. Não considera o nulo, não considera o branco e não considera a abstenção. Estou repetindo isso porque parte das pessoas que votaram no Haddad não é porque tem acordo no Haddad, é porque não queria que o Tarcísio entrasse. E parte da turma que votou no Tarcísio não é porque tinha acordo com o Tarcísio, é para que o Haddad não entrasse porque tem
insatisfação com aquilo que o PT representa para essas pessoas. Estou explicando isso porque muitas vezes os números podem enganar. Então, significa que metade da população, ou mais da metade da população de São Paulo, está completamente fechado com o Tarcísio. Isso não é verdade. Tem 30% que não foram votar no nulo e branco, e uma parte importante que votou em Tarcísio é porque não aceitava o PT, e vice-versa. Nesse sentido, nós estamos com 2 projetos que, na minha opinião, não servem aos trabalhadores. E eu sei que isso é polêmico para todo lado, daqueles que defendem o Tarcísio e daqueles que defendem o Haddad. Mas, na minha opinião, qualquer um dos governos, nós teríamos vários problemas enquanto categoria. Isso se expressou quando o Haddad era prefeito, isso se expressou quando o Alckmin era governador, e agora vai se expressar com o Tarcísio, governador, ou com o Rodrigo Garcia, que era o governador anteriormente, ou, no caso, o Dória. Estou falando isso porque a nossa vida não será fácil. Isso se explica por quê? Primeiro, o Dória, quando foi governador agora, esse último mandato, tinha um superávit do Estado. E um superávit, inclusive, no índice bastante alto. E ele gastou menos, os dados explicam. Gastou menos em educação, gastou menos em saúde, gastou menos em transporte. Significa também gastar menos em todos os outros setores, inclusive o setor do judiciário. Por quê? Porque, na lógica desses setores, ligados aos grandes empresários, eles querem gastar o mínimo possível com a população. Então, significa o menor atendimento possível, ou seja, a precarização do trabalho, particularmente do atendimento à população, e, em particular, à população mais pobre. Ou seja, o Estado tem que virar de cabeça para baixo, o Estado tem que estar a serviço dos grandes empresários, que sempre foi, mas numa velocidade muito grande. Um detalhe muito importante que a gente fica repetindo. Na pandemia, com todas as mortes que tiveram, com todo o drama social, vim para cá, vim andando, passei aqui em frente ao Sindicato dos Bancários, a quadra dos bancários, uma fila de pessoas para poder comer. Aqui na Praça da Sé, cena de guerra, cena de dor e sofrimento, que a gente, para quem não passa por lá, mas assim, a cena é trágica, para você ficar deprimido. O que acontece? Você poderia pensar, todos os candidatos vão agora dizer o seguinte, vamos virar a sociedade para ajudar os mais pobres, os oprimidos, os mais sofridos, e vamos fazer a máquina do Estado se apoiar esse pessoal. Significa o judiciário, por exemplo, ajudar aquelas pessoas que estão com processos que não andam. Significa fazer com que a educação, o transporte, sei lá, a saúde, possam virar mais para a sociedade. Significa gastar mais dinheiro. A lógica desses governos é o inverso, e do Tarcísio em particular é o inverso. Então, ele diz, por exemplo, que vai, por exemplo, em relação à Sabesp, que ele vai acelerar o processo de privatização. Se acelerar o processo de privatização da Sabesp, todo mundo sabe qual é a conta final. Aquele valor da água, que já está absurdo, vai aumentar. Essa é a lógica do setor privado. No transporte público de São Paulo, eu sou metroviário. No caso aqui, nós temos a linha 4 e 5 privada, a linha 8 e 9 da CPTM privadas através da parceria público-privada. Ou seja, o Estado põe o dinheiro e depois alguém lucra com o dinheiro. Não é que o setor privado põe dinheiro. Aqui é um negócio que é pior, que a turma fala, isso é coisa que o pai faz para o filho. Não é pior. Porque o pai, quando faz para o filho, ele faz um comércio, sei lá, dá uma lojinha para o filho, toma conta aí e agora se vira. Aqui não tem se vira. O Estado te garante, pode dar merda porque nós vamos garantir. Por exemplo, no meio da pandemia, com um número menor de usuários no metrô, a linha 4 e 5 recebiam como se estivesse cheio, porque está no contrato. Pior, eles recebiam como se a tarifa fosse R$ 6,01, como se tivesse corrigido pela inflação, porque a tarifa é R$ 4,40. Para a CPTM, para o metrô que é estatal, é como se não tivesse reajuste, e não tem. Por quê? Porque é antissocial botar uma tarifa muito caro. O que eu quero dizer, na verdade, o Estado está financiando a linha 4 e 5 e agora a linha 8 e 9. Qual o problema? Quando privatizar o resto do metrô, que é a política do Tarcísio, que era a política do Dória, que era a política do Rodrigo Garcia, se privatizar tudo, vai ter uma conta que não vai fechar, porque não tem arrecadação que dê conta. Significa que o Estado vai ter que financiar mais esses caras. Ao financiar mais esses caras, o que vai acontecer? Vai sobrar menos para a saúde, vai sobrar menos para a educação, vai sobrar menos para o judiciário, para qualquer outro setor do serviço. Portanto, nós vamos ter que ficar muito atentos. Uma tarefa muito importante do movimento sindical é a gente, além de fazer as reivindicações, quero 30% de reposição salarial, quero melhoria das minhas condições, quero contratação de pessoas, que é o que o Sindicato Metroviário está fazendo. Nós queremos contratação porque está faltando funcionário. Eles estão com processo de PDI, que é o PDV incentivado, né? O programa de demissão voluntário, no caso aqui, incentivado, empurrada, né? Com as mãos nas costas, sai. O que acontece? Está faltando funcionário. Qual o problema? Além da gente fazer todo esse trabalho e essa luta pelas nossas reivindicações, nós temos que fazer conta. E não é comum do movimento sindical fazer isso. O movimento sindical, a gente pede aquilo que é correto, mas a gente só pede. A gente, em geral, não estuda.
a gente vai ter que começar a repensar isso. Nós vamos ter que estudar todos os detalhes do dinheiro do Estado. Para quê? Para que a gente pontue. Olha, aqui você está dando dinheiro para o setor tal, para o setor tal, para o setor tal. Por que você não dá para a gente? Aqui vocês estão gastando de forma equivocada aqui, acolá. Vou dar um exemplo concreto só para a gente pensar aqui também. Petrobras, que é uma polêmica. Esse tema dos caminhoneiros tem a ver com a Petrobras, tem a ver com os combustíveis. Vamos lá. Não sei se vocês lembram do debate do Bolsonaro, ele tentando fazer média com os caminhoneiros, ele fez o seguinte: eu vou diminuir o imposto sobre os combustíveis e assim barateia o combustível. Do ponto de vista da população, esse é o pior dos mundos. Por quê? Porque a Petrobras hoje, boa parte dela, acho que já está chegando, né? Boa parte dela está na bolsa, as ações estão na bolsa de valores. Existe uma riqueza gigantesca que vão do dinheiro da Petrobras para esses acionistas, que hoje são majoritários. O Estado é majoritário naquelas ações que comandam a direção da empresa, mas dos que arrecadam o lucro da empresa, ficam na mão do setor privado. E faz parte do contrato que a empresa tem que zelar pela riqueza dos seus acionistas. Portanto, não vale zelar pela preocupação com a sociedade. Portanto, não vale zelar para a redução do combustível, redução do gás de cozinha. De acordo com os engenheiros da Petrobras, o gás de cozinha, com lucro, para poder reinvestir da Petrobras, poderia ser hoje R$30. Portanto, mas hoje se vende a mais de R$100 o gás de cozinha. Portanto, a gente sempre fica brincando. Quando você pagar um gás de cozinha a 100, R$110, vamos botar 100 para arredondar. R$70 você está dando para os acionistas privados. Portanto, você tira do pobre, do desgraçado, do cara que compra um gás de cozinha com muito sofrimento e está dando R$70 de graça, pega R$70 para vocês. É isso que acontece. E por que não pode inverter a lógica? Porque faz parte do contrato. Eles amarram a partir do contrato. O que eu quero dizer? Se você diminuir imposto, então é o pior dos mundos. Você continua remunerando o setor privado de forma violenta e aquilo que seria um benefício para a sociedade, ou seja, parte da riqueza da Petrobras, uma parte dela vai para o imposto, para que possa gastar em saúde, educação, transporte, judiciário e tantas outras coisas, você diminui. Portanto, você remunera o setor privado de forma violenta e diminui a contribuição desta empresa importantíssima para o país para poder ajudar a população. Porque, veja, quando você pensa no país, você pensa na Petrobras, você pensa, pô, uma riqueza tão grande, então eu aproveito a riqueza e parte dessa riqueza eu vou melhorar a sociedade, certo? É isso que a gente pensa. Na lógica do Bolsonaro, por essa proposta, para concluir, o que eles falam? Eu vou diminuir o dinheiro para a sociedade, aumento a arrecadação do setor privado e assim continua a vida. Só que, na aparência, parece que diminuiu a tarifa. Portanto, a lógica qual era? Era deixar de ser privada a Petrobras, voltasse a ser, de fato, 100% estatal, e aí sim, toda essa riqueza gigantesca da Petrobras, você poderia diminuir, sim, o combustível, podia diminuir o gás de cozinha e dar dinheiro para a sociedade para poder investir naquilo que a sociedade precisa, que esse pessoal da Praça da Sé, que aqui está em frente aos sindicatos bancários, estão necessitando, ou seja, o atendimento do Estado com a população mais sofrida. Um dos desafios que a gente tem na nossa discussão de hoje aqui é falar sobre a questão da PEC 32 e os serviços públicos, e como que isso tem impacto nas nossas lutas, nas nossas atividades, nas nossas mobilizações. E aí eu acho que, para falar da PEC 32, a gente precisa fazer um resgate da trajetória de ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo nos últimos períodos, né? Acho que, assim, um grande destaque vai para a Emenda Constitucional 95, a lógica que a Emenda Constitucional 95 traz, que é a de congelamento dos gastos públicos para privilegiar um sistema de dívida pública. Então, é dizer que os gastos públicos não podem crescer, crescem apenas com a inflação, porém, todo o excedente de arrecadação é redirecionado para um sistema de dívida pública que a gente tem hoje aqui. Então, uma inversão, inclusive, do papel do que tem a arrecadação do Estado, que deveria ser para questões sociais, e se torna para interesses privados, muito na lógica do que o Altino já colocou na intervenção dele. Nesses últimos períodos, a gente teve também uma tentativa de reforma da Previdência, ainda no governo Temer, que ela foi barrada por uma grande greve geral da classe trabalhadora. E isso não é secundário. Eu acho que a gente precisa registrar essa informação, porque essa informação tem relevância nas nossas tarefas que estão colocadas aí para frente. Tivemos uma reforma trabalhista muito agressiva,
e o avanço da terceirização indiscriminada. Isso são ataques recentes, porque eu acho que é preciso a gente recordar, o Altino estava falando aqui sobre a questão da Constituição de 88, né, que, embora não fosse uma expressão plena dos interesses da classe trabalhadora, conteve muitos avanços, mas do dia da sua promulgação já sofreu diversas emendas, diversas reformas da Previdência, outras alterações, e todas elas sempre tiveram o interesse de retirada de direitos que foram inicialmente assegurados naquela Constituição. No governo Bolsonaro, o que a gente viu acontecer? Uma reforma da Previdência, uma das mais agressivas, que abriu o caminho, inclusive, para confisco salarial, que se materializou aqui no estado de São Paulo. Inclusive, a gente acompanhou muito de perto a luta que a categoria, né, dos judiciários aqui no estado de São Paulo travaram, né, para enfrentar essa questão do confisco. Temos avanços aí, mas também temos que ter muita atenção, porque a gente sabe que essa pauta é uma pauta que está colocada e que não se desiste com muita facilidade. Ainda no governo Bolsonaro tivemos a questão da pandemia, né, com toda aquela questão do negacionismo, antivacina, depois uma tentativa de lucro com propina nas vacinas, e foi um governo que foi marcado pelo ataque aos serviços públicos. Eu acho que isso é muito importante, porque foi um ataque aos serviços públicos e aos servidores. Eu acho que aí a gente precisa relembrar daquela questão da política da granada no bolso, né, que foi explícita, aonde foi um governo que caracterizou os servidores e servidoras como inimigos. Aí tivemos uma série de projetos também que avançam nos interesses de mercado, a independência do Banco Central, securitização da dívida, a política de privatizações da Eletrobras, tentativa de privatização dos Correios, da Petrobras. E aí vem a questão da reforma administrativa. E aí a gente fala muito da PEC 32, mas é preciso a gente lembrar que esses ataques se iniciaram com as PECs 186, 187 e 188, que eram as PECs do chamado Plano Mais Brasil. Essas PECs, inclusive, elas tratavam de uma série de ataques ao funcionalismo público, inclusive a redução salarial. Uma pauta que, diga-se de passagem, está colocada desde 2001 pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi barrada no Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, está na lei, foi barrada como inconstitucional, e de lá para cá tenta-se sucessivamente produzir emendas constitucionais que façam, então, com que a redução salarial dos servidores e servidoras seja constitucional. E aí eu acho que é importante a gente dizer que essa PEC 32, a da reforma administrativa, que aí tem um conjunto de ataques, assim, é o mais amplo que já teve em relação aos serviços públicos. E ela, além dessa questão da redução salarial, ela tinha uma lógica de privatização, de tudo que pode ser privatizado. O que acontece em relação a essa questão? O objetivo, claro, ali era dizer o seguinte: serviços públicos que só vai dinheiro para os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras, e não dá lucro para alguém, essa lógica tem que ser combatida. Então, esse é o cerne da PEC 32. Inclusive, ela abre caminho não só para a privatização dos serviços públicos, mas para a ampliação das terceirizações, de novas modalidades de contratação, e principalmente ataca o regime jurídico único, porque existe um entendimento de que a estabilidade do servidor público é um obstáculo para os ataques mais profundos aos direitos dos servidores e servidoras e, consequentemente, da classe trabalhadora, porque a gente sabe que hoje servidores públicos são uma linha de defesa de direitos da população. E aí eu acho que é importante aqui uma contextualização, que uma luta unitária das centrais sindicais, e aí eu quero fazer esse destaque, como tem peso a unidade da classe trabalhadora, conseguiu, mesmo com mobilizações que eram muito restritas, de representações, etc., mas conseguiu barrar a PEC 32. E aí eu estou colocando aqui a questão da greve geral,
a questão de uma luta unitária das centrais sindicais, para destacar a importância que tem a unidade na luta pelos direitos da classe trabalhadora. Nos estados, essa coisa se desdobra nos regimes de recuperação fiscal. Então, a gente já viu que vários estados aderiram a essa lógica, que, na verdade, é tentar trazer essa lógica que se constrói na esfera federal para os estados, sempre com a dívida dos estados como o tema de conexão entre os ataques que são promovidos na esfera federal em relação aos estados. Então, replicar a política que se consolida na esfera federal também nos estados. Bom, aí eu acho que aí tem uma questão muito importante que a gente precisa colocar aqui, porque, na verdade, ela tem um impacto direto na realidade das nossas lutas. A gente tem visto, nos últimos períodos, uma limitação, e isso vem desde a questão da Emenda Constitucional 95, uma limitação apenas para aquilo que é considerado despesa de pessoal. Então, essa é uma lógica que a Emenda Constitucional 95 estabelece, e aí, como eu falei, pela replicação aos estados, vai estabelecendo isso como uma política consistente para o serviço público, que a gente vê um grande número de cargos vagos que não são supridos. Hoje, aqui no TJ, pelos números que foram passados, existem mais de 12 mil cargos vagos, né, e com uma base de aposentados aí de 24 mil servidores, mais ou menos. O que isso significa dizer? Que desses 24 mil que se aposentaram, metade não foi reposto, né? Então, essa lógica é uma lógica muito perigosa, porque é o que está no núcleo da PEC 32. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.